Todos nós sabíamos que a classe do draft da NBA de 2025 seria boa. Mas este é um dos melhores inícios de temporada de uma classe do draft. Não é só no topo, em todo o draft até o fim da segunda rodada, há caras ajudando times vencedores. Começo incrível para essa turma, especialmente com Cooper no topo, Flag. Tem sido um começo estranho de ano para Dallas em geral, mas Flag mostrou que pertence em todos os jogos. Ele teve uma estreia difícil, obviamente televisão nacional, um pouco de nervosismo, mas desde então todas aquelas coisas intermediárias que deixaram as pessoas animadas com Cooper Flag, que fizeram dele um prospecto tão completo. Tudo isso esteve lá, ele tem conseguido criar jogadas, está pegando rebotes, está marcando, está puxando contra-ataques. Você vê lampejos de criação com a bola, pegando handoffs, arremessando de média distância com um drible e até algumas bolas de 3 em pull-up. E é isso que você quer ver. Você quer ver tudo aquilo que ele sempre deveria ser como um prospecto. Muito enérgico, competitivo e joga basquete vencedor. E então, você quer vê-lo desenvolver novas habilidades que o tornem um potencial superstar. Lembre-se sempre de duas coisas ao ver Cooper Flag jogar. Primeira, ele ainda não tem 19 anos e já é o mais jovem da liga. É impressionante o que ele fez ao mudar de categoria no ensino médio, entrar na faculdade e na NBA um ano antes. É completamente sem precedentes, com exceção de alguns caras ao longo da história da liga, ter um desempenho estatístico tão alto na idade que Cooper Flag tem. Trey Murphy comentou recentemente: há outros jogadores muito bons na liga atualmente. Ao lembrarem dos 18, quase 19 anos, comparar tentar contribuir na NBA com o que Cooper Flag fez não faz nenhum sentido. A outra coisa que você precisa ter em mente sempre que estiver assistindo ao Cooper Flag jogar é que essa é uma situação muito estranha, do ponto de vista do elenco. Como Jason Kidd comentou, eles têm desfalques na posição de armador. Ele quase não coloca D'Angelo Russell ou outros armadores para jogar. É Flag e vários caras grandes, o que ajuda na defesa e nos rebotes, mas para Cooper Flag, que ainda precisa se desenvolver como criador com a bola nas mãos. Na criação e no trabalho com espaço limitado, há muita gente grande e muitos jogadores que não atuarão. Fazer ao redor dele o que dificulta ainda mais. Ver ele contribuir tanto é muito positivo para os torcedores do MAPS, apesar de ainda haver alguns problemas de turnovers. Ainda vai ter muita coisa com a qual ele vai ter que lidar e trabalhar ao longo do ano, mas quase todas essas coisas vêm ou da situação em Dallas ou da pouca idade dele. Mal posso esperar para ver Cooper Flag crescer ainda mais. Ele tem mostrado ser digno da escolha número 1 nos primeiros jogos. Agora, sobre Dylan Harper, os Spurs iniciaram o ano muito bem. Acho que Harper ficou um pouco ofuscado, já que Victor Wembanyama tem sido incrível. Steph Castle também teve ótima estreia. Dylan Harper tem sido tudo o que você queria e ainda mais. Nós falamos sobre como o jogo do Cooper Flag está se traduzindo exatamente do jeito que você gostaria, Sul. Como ele parece exatamente o que você esperaria dele. Com as habilidades e perfil que trouxe para a NBA, Dylan Harper é exatamente o tipo de prospecto esperado. Ele é forte, chega à cesta, usa os ombros para espaço e atua na média distância. E sua capacidade de armação continua crescendo e se desenvolvendo em San Antonio também. A situação chegou ao ponto de muitos já questionarem se precisavam mesmo do De'Aaron Fox, considerando Steph Castle e outros jogadores. Se soubessem que teriam Dylan Harper, teriam trocado De'Aaron Fox, que ainda está fora por lesão. Eu gostei de tudo que vi do Dylan Harper, e acho que essa é realmente uma situação muito boa para ele em San Antonio. Se havia uma crítica ao jogo dele, era essa. Ele é um cara de alto volume e gosta de arremessar muito, e ver exatamente como isso funcionaria dentro de um time dos Spurs que quer ser realmente bom este ano. Isso poderia potencialmente ter limitado as oportunidades dele no geral, porque a comissão técnica está olhando para isso assim. Ok, esse cara está tirando muitos arremessos de outras pessoas. Ele não arremessa com tanta eficiência, mas atua bem em um papel onde não dependem tanto dele. Quando De'Aaron Fox voltar, dependerão ainda menos dele. Isso permite que ele reduza um pouco seu jogo, trabalhe e desenvolva, mas em uma amostra bem menor. Acredito que ao longo do ano, isso vai ajudá-lo a entender melhor como jogar basquete vencedor em San Antonio, algo que ele não vivenciou muito em Rutgers no ano passado. Adoro o fato de Dylan Harper estar nessa situação. San Antonio, obviamente, ao lado de Wemby, esses são os alicerces em San Antonio. Ansioso para ver esse cara evoluir na temporada de estreia. Talvez De'Aaron Fox não esteja mais no San Antonio Spurs em um ano, vamos ver. Mas esse próximo cara provavelmente não é, eu não diria a surpresa da turma, mas definitivamente é o que meio que leva eles para outro patamar. E é Vijay Adcombe. Na época do draft, houve muita discussão sobre quem o Philadelphia escolheria na terceira posição geral.
Um dos grandes consensos era que Ace Bailey provavelmente era o terceiro melhor jogador da turma e, portanto, um jogador que faria muito sentido para o Philly escolher. Eles escolhem VJ Edgecombe, em parte pela tentativa de Ace Bailey de se posicionar e também porque gostaram muito do Edgecombe como prospecto, principalmente como peça de ligação. Nem sempre alguém será visto como superestrela. Se tudo der certo, talvez Ace Bailey seja, mas ainda assim é alguém muito bom. E então, de repente, VJ Edgecombe aparece e parece inacreditável. Ele chega à cesta, defende bem, é um atleta excelente, já sabíamos disso quando era prospecto. Agora ele acerta arremessos de média distância, bolas de 3 paradas e pull-up. Ele tem sido provavelmente, em relação às expectativas, o novato mais impressionante para começar esta temporada em toda a liga. Que desenvolvimento incrível para os Sixers, que precisava acertar e não tinha outra opção. Eles têm o Maxey, não sabem o que esperar do Paul George, e o Embiid está jogando tipo 20 minutos por noite. Eles precisavam de mais alguém. Eles receberam o terceiro pick por causa do péssimo ano passado, subiram na loteria e agora tem VJ Edgecombe e Tyrese Maxey. Esse é o time, na minha opinião. Na minha opinião, já que Joel Embiid parece péssimo do ponto de vista da saúde, Paul George ainda não está jogando. Esse é o time. VJ, Edgecombe, Tyrese, Maxey, isso tem sido fundamental para a franquia no início da temporada. Mal posso esperar para ver o que vão pedir para ele, já que dependem muito do VJ Edgecombe agora. Eles têm boas opções de rotação, mas ele é titular, um dos armadores principais e jogará bastante o ano todo. Se ele mantiver esse arremesso e evoluir outras áreas do jogo, o céu é o limite para ele. Porque, um pouco ofuscado pelo Ace Bailey e tudo mais, ele é um atleta inacreditável e o potencial dele é extremamente alto. As dúvidas eram sobre finalização e criação de arremessos, e até agora ele respondeu essas perguntas. O mais empolgante, talvez só atrás de Cooper Flagg na turma. Dá pra ver que a turma é ótima, nem precisei pular escolhas. Com Knipo na quarta escolha geral em Charlotte também tem sido muito, muito bom. O potencial máximo e o teto de outros caras como Ace Bailey não são tão altos. Eles foram escolhidos logo depois dele, mas a ideia dele em Charlotte era que ele iria arremessar muito bem, iria atacar as marcações muito bem e seria realmente sólido. Uma peça de ligação para nós definindo o papel no time de Charlotte. Que tem LaMelo, que você sabe vai conseguir criar jogadas, que tem Brandon Miller, que você sabe vai evoluir ofensivamente, vai arremessar bastante e também ser muito bom no lado defensivo da quadra. Eles vão resolver a questão da entrada principal depois, e ele tem sido exatamente o que você gostaria. Ele arremessa muito bem de 3 e ataca marcações agressivas com facilidade. Ele teve boas finalizações e não foi tão ruim na defesa, exatamente o que Charlotte queria. Charlotte sabia que, para o sucesso do time, tudo giraria em torno de LaMelo e Brandon Miller. Eles precisavam de alguém para unir esses dois estilos de armador, criando oportunidades para todos. Sair em transição e Brandon Miller, esse possível Paul George mais leve, acertar arremessos de média distância, ter muitos arremessos de 3 e ótima defesa. Precisavam ligar essas duas coisas. Com apenas um arremessador de 3 pontos de elite que sempre faz a jogada certa, e é exatamente o que Knipo tem sido em Charlotte. Vamos pular um pouco e falar sobre os novatos de Charlotte. Eles são os vencedores do draft com o Charlotte Hornets, que conta com Knipo, James e Kalkbrenner. Eles foram escolhidos na segunda rodada, ambos não estão apenas jogando muito, mas também contribuindo de maneiras que levam à vitória. A proteção de aro e arremesso de 3 pontos, algo que James não fazia na faculdade, sendo um dos pontos negativos como prospecto. Diziam que ele não era bom em arremessos de 3, mas está arremessando muito bem em Charlotte. E para um time que tem algumas peças interessantes como Brandon, Miller, LaMelo e mais alguns outros caras. Ter 3 possíveis acertos, incluindo um cara entre os 5 melhores desta classe do draft, muda tudo para Charlotte daqui para frente. É exatamente o que eles precisam. E eles são os vencedores da classe do draft neste momento. Ainda não estão pulando escolhas. O número 5, Ace Bailey, não jogou bem até agora. Ele estava doente no primeiro jogo, não foi bem no segundo, mas na pré-temporada foi o destaque, certo? Alguns achavam que ele lembrava uma versão pequena do Kevin Durant. Parecia ótimo. Não estou preocupado com Ace Bailey. Utah tem sido, na verdade, mais competente e mais interessante de assistir do que eu esperava para o começo da temporada. Acho que Ace Bailey inevitavelmente fará parte disso, pois a oportunidade é grande demais para que ele não mostre seu potencial nesta temporada. Mesmo que ele ou Utah não sejam tão bons, não me preocupo com Ace Bailey após alguns jogos. Ainda não estou desistindo das escolhas. Número 6, Trey Johnson em Washington. Um time de Washington que tem sido um grande destaque no início do ano, que Sean George se destacou nos 2 primeiros jogos do ano. Ao lado dele está Trey Johnson, que é exatamente como você imagina.
Já disse isso de uns 4 caras que comentamos, mas esse é o tema da turma agora. Se você pega o perfil desses caras no draft, o quê? Todo mundo meio que achava que eles iam ser aquilo, e você coloca eles na NBA, e é exatamente isso que eles têm sido. E no caso do Trey Johnson, é isso, ele realmente não vai infiltrar muito até a cesta. Mas se tiver um arremesso livre, a bola cai mais vezes do que erra e ele cria jogadas nessas aproximações na defesa. Um pouco quando você ataca com muita força. Ok, eu posso dar um passo para o lado, dar um drible e ainda arremessar de 3, eu posso ir para o meu arremesso de média distância. Ele parece alguém que jogará 15 anos na liga só pelo arremesso de longa distância. Mesmo que ele nunca desenvolva mais o seu lado defensor, mesmo que ele nunca evolua mais, ele será um arremessador de elite da liga por muito tempo, criando jogadas e chegando à cesta. É isso que parece até agora. E para o time de Washington, que ao longo dos anos teve dificuldades para encontrar arremessadores de perímetro em geral, entre alguns desses jogadores, como apostas de alto potencial que eles fizeram no draft, ou só conseguiram arremesso de jogadores como Corey Kispert, ter um jogador com alto potencial e bom arremesso como Trey Johnson será ótimo para eles. E eu acho que essa parte do draft aqui, esses 6 primeiros caras, realmente estabelecem uma ótima base para a classe daqui para frente. Porque não importa o que aconteça, todos eles já estabeleceram um nível básico de competência do que vão ser. Com exceção do Ace Bailey, que, como eu disse, não esteve doente. Além disso, todos já mostraram seu potencial, mesmo no mínimo na NBA. Isso é muito empolgante para vários times que precisavam de mais talento. Quero falar sobre Jeremiah Fears em Nova Orleans, um time com grande história no draft. Porque eles subiram no draft para pegar Derek Queen, que tem ido bem, teve altos e baixos no começo do ano, mas Jeremiah Fears na 7ª posição. Algumas pessoas acharam que foi um pouco precipitado porque ele é um armador um pouco menor e mais magro. Será que ele vai conseguir defender? Ofensivamente, ele parece perfeito, um armador criativo que alcança seus pontos. Talvez ele nunca seja um cara de nível All-NBA, mas vai ser um armador realmente muito bom. Para o time de Nova Orleans, que trocou sua escolha de primeira rodada, esta temporada é decisiva. Poder ver resultados imediatos de alguém como Fears, e então, com sorte, algum crescimento contínuo de alguém como Derek Queen, é realmente muito bom para eles. Sabe, aquela coisa que eu disse antes sobre como o VJ Edgecombe em relação às expectativas tem sido o novato mais impressionante da turma. Retiro o que disse, pois Cedric Coward de Memphis está em 11º lugar. Ele já errou algum arremesso? Não tenho certeza. Ele tem sido inacreditável. Aliás, esse é um cara que era para estar jogando em Duke agora. Ele cresceu no basquete universitário, quase foi para Duke e virou o principal destaque tardio do draft. Ele foi escolhido como o 11º no geral. Sempre que assistir Duke nesta temporada, lembre-se disso. Esse cara que está brilhando no Memphis também era para estar nesse time. Ele tem sido tudo o que o Memphis procurava em um ala há meia década. Eles foram ligados a trocas por Mikal Bridges e OG Anunoby, mas draftaram Zaire Williams. Eles tentaram várias coisas para achar exatamente o que Cedric Howard mostrou nos primeiros jogos na NBA. Ele espaça a quadra, sai em transição e marca. Ele é um atleta incrível, consegue chegar até a cesta, consegue finalizar pontes aéreas, está tudo lá. E obviamente a gente não sabe se isso vai continuar. Mas se você tivesse roteirizado um começo perfeito para essa escolha de Memphis em uma off-season de transição para eles, na qual eles trocaram Desmond Bane e trouxeram Ty Jerome. Eles tiveram várias lesões no garrafão durante a off-season. Você precisa de algo para se apegar. Especialmente em um cenário onde Ja Morant já estava lidando com problemas de lesão, Jaren Jackson também já estava lidando com problemas de lesão. Entra Cedric Coward, que tem sido o novato mais impressionante em relação à sua posição no draft de toda a classe. E, novamente, assim como com vários outros caras que mencionamos, isso realmente muda muita coisa pra Memphis daqui pra frente. Tenho certeza de que as pessoas vão ficar irritadas com isso. Não cito o novato deles pelo nome, mas menciono outros. A Sam Dewell está na 23ª posição por Atlanta. Alguém que, segundo relatos, eles meio que queriam pegar na 13ª posição, depois trocaram em New Orleans e acabaram conseguindo na 23ª. Ele parece ser um desses caras atléticos cheios de energia. Espero que acerte algumas bolas de 3 livres. Já falamos dos outros novatos de Charlotte, James e Kalkbrenner. 56 nas posições 33 e 34. Will Richard, só quero destacá-lo rapidamente para o Golden State. Ele imediatamente parece que pertence ao time. Ele será o 9º homem do Golden State, acertando arremessos, defendendo e sendo uma ótima peça de profundidade. Outros caras também mostraram seu potencial nesta segunda rodada. Ainda não quero colocá-los em vídeo, mas isso pode ser o ponto forte da classe, já que ela é muito boa no topo. A profundidade geral, somada a Cooper Flagg e Dylan Harper no topo da classe, torna tudo muito empolgante. Geralmente, precisamos esperar. Costuma ser assim, vemos alguns lampejos e durante a temporada aparecem coisas muito boas da classe.
Essa turma simplesmente apareceu e de cara foi tipo, sabe de uma coisa? Nós vamos ser uma das melhores classes de draft que vimos nos últimos tempos. Mal posso esperar pra continuar vendo esses caras o ano todo.